A paternidade biológica, todos nós sabemos, é, de certa forma, o nosso porto seguro, né? Nós temos ali o exame de DNA, e o exame de DNA, então, nos dá a verdade genética, ou a verdade do sangue. E essa verdade genética, a verdade no sangue, todo mundo respira aliviado, fala, ai, foi positivo, né? Porque ela nos coloca ali com a nossa verdade consanguínea, que é eterna, que não vai mudar. Então, ela é o nosso porto seguro. E eu nem preciso falar aqui da revolução que foi o exame de DNA, a partir da década de 90, no ordenamento jurídico como um todo. Inclusive, questionando o que era, para o direito, uma verdade quase absoluta, que é a coisa julgada, né? O STJ, todos sabemos, já se pronunciou sobre isso, que pedidos de investigação de paternidade feitos antes do exame de DNA, quando foi julgado procedente, poderiam ser revistos em razão dessa nova prova, dado o impacto do DNA no direito de família. Porém, com o passar do tempo, foi se verificando outros vínculos de parentesco, vínculos outros que eram formados a partir do que o professor Rolf Madaleno, que esteve aqui ontem, chamou de verdade do coração, né? Ou seja, o filho de criação, aquele filho que recebeu todo o cuidado, todo o carinho, toda a função do pai, efetivamente, durante ali algum tempo. E, a partir de então, o ordenamento jurídico, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, quanto pela norma, eu estou falando aqui como um conjunto, começou a assimilar o que hoje nós estamos chamando de paternidade socioafetiva, e eu prefiro, inclusive, falar em parentalidade socioafetiva ou em parentesco socioafetivo, porque, a partir do momento que nós trazemos para o nosso ordenamento essa verdade afetiva, ela vai ter que se propagar não apenas entre pais e filhos, mas, por que não, entre irmãos, por que não entre outros tipos de parentes no nosso ordenamento, que é uma vertente que nós teremos que enfrentar, por mais difícil que ela seja. E por que a paternidade socioafetiva, embora seja para nós tão palatável, porque, bom, se houve a criação desse filho por toda a vida, ou por ele tem como referência paterna aquela pessoa, por que não trazer essa verdade da vida para o direito? Quais são os problemas? E por que, de certa forma, ela é tão oposta, em algumas circunstâncias, à paternidade biológica? A paternidade biológica ela é fácil, porque ela detecta a similitude genética. E a verdade socioafetiva não é fácil. Por quê? Porque ela é construída pelo tempo, de forma espontânea. E aí, diante disso, dessa construção que demanda tempo, que demanda cuidado, que demanda não apenas aspectos subjetivos, e é isso que eu quero ponderar com vocês, mas esses aspectos subjetivos que vão se objetivando no decorrer do tempo através de condutas que vão se firmando como referências subjetivas daquela criança, daquele adolescente, por que não daquele adulto. Bom, o que o Código adotou hoje? O que nós temos aqui como verdade preponderante? E aí parte para uma primeira reflexão mais, vamos dizer, séria, que eu gostaria de trazer para vocês, mais substancial, de saber o seguinte: o Código, ou o ordenamento jurídico, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe uma adoção a priorística de um modelo? Ou seja, o modelo mais importante é o modelo da paternidade presumida, ou é o modelo da paternidade biológica, ou é o modelo da paternidade socioafetiva? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque eu, por curiosidade, por ser um tema que muito me interessa, independentemente de estar aqui hoje com vocês, eu tenho acompanhado a evolução jurisprudencial e eu tenho visto que, não em todos os tribunais, mas em determinados tribunais, está existindo a eleição de um modelo a priorístico de paternidade, como o da paternidade socioafetiva, né? A tendência entre paternidade biológica e paternidade socioafetiva é oscilante, nos tribunais como um todo. Mas eu percebo que a paternidade socioafetiva tem sido eleita como um modelo
assim, isso é uma tendência apenas, não é uma certeza nem uma constatação, é uma percepção. E eu trouxe, inclusive, alguns julgados aqui para compartilhar isso com vocês, que eu tenho percebido que a paternidade socioafetiva tem sido eleita como um modelo a priorístico, o que me preocupa. Porque, na verdade, não é possível mais nós falarmos em termos de vínculos de parentesco hoje sem examinarmos as peculiaridades do caso concreto. Porque é o caso concreto que vai me dizer qual é a verdade que deve prevalecer. São algumas peculiaridades que vai me falar, bom, será que a busca dessa nova paternidade tem mesmo um fim de refletir a verdade real ou tem um fim de receber um valor de herança maior?